Hoje eu vou falar sobre um caso que repercutiu na mídia. A Polícia Federal deu 3 batidinhas na porta da Carla Zambelli. Você sabe, a Carla Zambelli, aquela que tava correndo que nem uma maluca atrás de um cara negro portando uma arma de fogo só por ele ter irritado ela pelas ideologias opostas dela. Então, e o motivo da PF ter batido na porta da casa dela? Porque pode ser que ela esteja envolvida com uma invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. E pode ser que o próprio chefe dela, o Bolsonaro, esteja envolvido com isso também. Mas qual é a gravidade de tudo isso? E será mesmo que a Zambelli e o Bolsonaro vão parar na papuda? Enfim, descubra tudo isso hoje em mais uma edição desse programa Pseudo-Intelectual. No começo do ano, entre os dias 4 e 6 de janeiro, teve uma invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Essa invasão resultou em 11 alvarás de soltura falsos, além de um falso mandado de prisão contra o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, expedido por quem? Pelo próprio Alexandre de Moraes, sim. O próprio Alexandre de Moraes declarou prisão ao Alexandre de Moraes. Enfim, é um negócio totalmente estúpido que até alguém sem neurônios como o Bolsonaro consegue perceber que isso é falso. O gado não. A gadaiada caiu nisso, né? Eles ainda precisam desenvolver um pouco mais de senso crítico para perceber que esse tipo de coisa é falsa. Também sei que é o quê? Em vez de checar os fatos, em vez de checar as fontes confiáveis, eles preferem seguir a intuição deles. Ou melhor, eles até têm sim a fonte confiável deles, que é o grupo do Zap deles, o Patriotas Unidos Jamais Serão Vencidos. Que por sinal neste grupo, nesse exato momento, eles estão tendo um debate acalorado de se a Terra é plana ou quadrada, porque redonda tá fora de questão. E como eles são lerdinhos, né, eles acreditaram no negócio do de prisão do Alexandre de Moraes, a reação deles foi mais ou menos assim. Foi pedido agora, através do senhor Wilson Coroçala, prisão em flagrante do ministro Alexandre de Moraes. E eu acho maravilhoso como eles vivem uma espécie de uma realidade paralela em que só acontecem coisas que são presenciadas lá e no resto do mundo não são. Isso daí é o efeito colateral da cloroquina, que de tanto eles ficarem tomando cloroquina, parece que abriu na mente fraca deles uma espécie de um metaverso criado pelo Olavo de Carvalho. E como eles vivem em uma realidade paralela, não é à toa que uma das principais fontes de informação deles é a Brasil Paralelo. Mas saindo da Brasil Paralelo, uma notícia que está sendo cada vez mais divulgada é a possível prisão da Carla Zambelli e do Bolsonaro. Uma das pessoas que foram presas na operação da PF para investigar o negócio lá da invasão hacker foi o hacker Delgatti Neto. Sim, o hacker da Vaza Jato, o famoso hacker de Araraquara. Segundo o depoimento dele, a PF, ele e a Carla Zambelli teriam se encontrado em setembro de 2022. E nesse encontro deles, ele teria dito que ele estava à disposição para prestar serviços a Carla Zambelli. Ou seja, caso a Carla Zambelli quisesse algum dos serviços de hacker dele, era só ela fazer o Pix para ele. E ela teria de fato feito um contrato com ele, que acabou resultando na invasão hacker do CNJ. Mas na verdade, antes dela impedir essa invasão ao CNJ, ela teria perguntado do hacker se teria como ele invadir as urnas eletrônicas, hackear as urnas eletrônicas. Ele falou que não, porque o código-fonte das urnas eletrônicas não é ligado à internet. E isso daí é a Carla Zambelli mostrando mais uma vez a incrível inteligência dela. Porque puta que pariu, que mulher burra pra cacete. Ela não sabe o básico do básico de computação, coisa que até eu sei. Mas enfim, que ligação tem isso com o Bolsonaro? Segundo esse hacker, a Carla Zambelli teria levado ele, né, o Delgatti Neto, pra se encontrar com o Bolsonaro, pra fazer uma reunião com o Bolsonaro. E o hacker ainda falou que o Bolsonaro perguntou dele se tinha como ele invadir as urnas, né, outro otário também. Só que o Bolsonaro nega isso e diz que ele ficou em silêncio a reunião inteira. E aí, ele foi avisado? Segundo eu conversei aqui com algumas pessoas, disseram, olha, ele foi avisado por advogados por volta de 7h30 da manhã, portanto, logo no início da operação, de que a Polícia Federal estava nas ruas.
E os advogados preocupados perguntaram 3 vezes ao ex-presidente: o senhor falou alguma coisa nessa reunião? Porque está lá, né? Vocês viram o advogado de defesa conversando com a gente, dizendo que foi uma conversa extensa sobre vários assuntos e que o ex-presidente teria perguntado se era possível violar urnas eletrônicas. O ex-presidente disse aos seus advogados que ficou em silêncio durante toda a reunião com o hacker. Tratou de tranquilizar os seus advogados, dizendo que tem zero preocupação com a repercussão desse caso. Sim, realmente, a Carla Zambelli convocou uma reunião entre o hacker e o Bolsonaro, só que o Bolsonaro ficou quieto a conversa inteira. Pô, Bolsonaro, conta outra. Até a desculpinha do bananinha que ele usou pra ter ido ao Catar, daquele negócio estúpido de entregar pendrive, é mais convincente do que isso. E a desculpa da Zambelli foi ainda pior. A impressão que eu tenho é que estão tentando envolver o presidente através de mim, pelo fato de eu ser bastante ligado ao presidente. A única coisa que existe é que depois de tudo isso que aconteceu e após as eleições, inclusive há um pagamento de R$3 mil. O que eu tinha contratado, o que eu tinha subcontratado através dele foi o pedido de uma ligação das redes sociais minhas com o meu site. Eu pagaria R$3 mil para poder me arriscar dessa forma, para fazer uma brincadeira de mau gosto? Porque essa questão do CNJ foi só uma brincadeira de mau gosto. Eu sou uma deputada séria, eu sei do que é certo e o que é errado, e eu acho que eu não participaria de uma piada de mau gosto com Alexandre de Moraes. Eu sei o que pode acontecer com um deputado que brinca com ministros do Supremo Tribunal Federal, haja visto o nosso amigo Daniel Silveira, que está preso em Bangu. Então, eu não faria isso com a minha segurança, com o meu filho, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu marido, não faria esse tipo de coisa. E tenho certeza que, ao final das investigações, a minha inocência vai ser provada, e eu estou muito tranquila em relação a isso. Muito obrigada. Só pra avisar que quando um político fala que ele tá calmo é porque ele normalmente não tá calmo. E, enfim, eu acho impressionante como a Carla Zambelli consegue ser uma verdadeira palerma em todas as coisas que ela tenta fazer. E, em primeiro lugar, Carla Zambelli, não, você não é uma deputada séria. Uma pessoa que faz o que você fez de sair por aí que nem uma maluca, correndo atrás de um cara na rua com uma arma de fogo, colocando em risco a vida de milhares de pessoas, não é uma coisa que uma pessoa séria faz, quanto menos o que uma deputada federal séria faz. Isso daí é uma pessoa perturbada, uma pessoa retardada mental. E nem o Bolsonaro respeita você, tanto porque você é a segunda principal pessoa responsável pela derrota do Bolsonaro nas últimas eleições. A principal pessoa responsável é o próprio Bolsonaro, pela incompetência e ignorância dele. E uma deputada federal séria não estaria nem envolvida e nem suspeita de estar envolvida com esse tipo de coisa. E em segundo lugar, que história é essa de que você contratou o hacker para fazer manutenção do seu site? Que contratasse então um profissional da área, não precisa ser um hacker para fazer isso. Ela falou, né, ela considerou no pronunciamento dela que a invasão ao CNJ foi uma brincadeira de mau gosto. E eu digo, isso não é brincadeira, isso é crime. Então, se ficar provado que se ficar 100% provado que a Carla Zambelli e o Bolsonaro estão envolvidos nisso, não tem historinha, tem que parar na cadeia. Agora, quanto ao Bolsonaro, eu não acho que mesmo que se ele tiver perguntado do hacker se as urnas são fraudáveis, signifique muita coisa não. Ao contrário do que alguns canais dizem, o Bolsonaro não mandou o hacker invadir as urnas, ele só perguntou se ele tinha como invadir as urnas. São coisas totalmente distintas. Agora, o fato do Bolsonaro estar querendo esconder, né, essa questão dele ter conversado com o hacker, dele negar que ele conversou com o hacker, eu acho que significa sim que ele pode estar escondendo alguma coisa. E dá pra pensar realmente, né, que o Bolsonaro estava tramando alguma outra coisa ainda mais sombria, principalmente considerando o objetivo dessa invasão ao CNJ, que foi, obviamente, colocar ainda mais desconfianças nas instituições brasileiras e sustentar ainda mais a tese bolsonarista golpista. Então isso tudo tem que ser investigado e caso seja comprovado que o Bolsonaro e a Zambelli estão envolvidos na invasão, né, no caso da invasão, os dois têm que serem presos, acabou. Agora, eu digo isso para os bolsominions. Caso com o desenrolar da história o Bolsonaro fique mais ferrado e com mais chances dele realmente parar na cadeia,
não precisem se preocupar, porque ele não vai ir pra cadeia, como o próprio Bolsonaro afirmou. Digo uma coisa aos senhores, eu tenho 3 alternativas para o meu futuro. Estar preso, ser morto ou a vitória. Podem ter certeza, a primeira alternativa, preso, não existe. E esse discurso dele, que ele fala isso, era enquanto ele ainda era presidente. E, bem, a vitória não foi. A prisão também não vai ser. Então, só resta uma coisa. Então, bolsominions, o que eu digo pra vocês é: parem de idolatrar o Bolsonaro. Vocês idolatrando o Bolsonaro, vocês estão praticamente idolatrando um cadáver. E mortos não podem se candidatar à presidência. Aliás, o próprio Bolsonaro já não pode se candidatar à presidência porque ele tá inelegível. Ele tá inelegível e nunca mais vai voltar a ser presidente de novo. Então vamos deixar de ser burro, cambada de trouxa.